O cheiro de lírios caros e móveis encerados enchia a cobertura de Dona Amélia Vasconcelos. Aos 78 anos, ela era a matriarca de uma fortuna construída ao lado de seu falecido marido, Otávio. Seus cabelos, agora brancos como a neve, estavam perfeitamente penteados, mas seus olhos, antes tão vivos, carregavam uma névoa de confusão. Não era senilidade. Era o efeito dos remédios que seus filhos Ricardo e Patrícia insistiam que ela tomasse. "É para a sua pressão, mamãe. Para o seu bem", dizia Patrícia, com uma voz doce que soava falsa até para os quadros na parede. Naquela tarde chuvosa de terça-feira, a sala de estar parecia um tribunal. Ricardo, 45 anos, o terno cinza impecável, andava de um lado para o outro, impaciente. Patrícia, 42, unhas vermelhas tamborilando no braço da poltrona de seda, encarava a mãe. Sobre a mesa de centro de mogno, um documento. Uma procuração de plenos poderes. "Mamãe, nós já conversamos sobre isso", começou Ricardo, parando na frente dela. "A senhora está esquecida. Ontem mesmo, quase mandou transferir 100 mil reais para aquele orfanato." Amélia piscou, a mente lutando contra a névoa da medicação. "Mas eu sempre ajudei o orfanato, Ricardo, desde que seu pai era vivo. É o nosso legado." "Legado, mamãe. O nosso legado está sendo jogado fora." Patrícia interveio, a voz subindo uma oitava. "A senhora não tem mais condições de gerenciar o patrimônio. O Ricardo e eu, como seus únicos herdeiros, precisamos proteger o que é nosso. O que será nosso." Amélia olhou de um filho para o outro. Ela os amava, mas não os reconhecia mais. Desde que Otávio se foi, há um ano, eles se transformaram em sombras gananciosas, circulando-a como abutres. "Eu não estou esquecida", ela disse, com uma centelha da sua antiga firmeza. "Eu sei exatamente o que estou fazendo. E eu não vou assinar nada sem o Dr. Almeida." A menção ao seu advogado de confiança, o Dr. Almeida, fez Ricardo endurecer. "O Dr. Almeida? Mamãe, o Almeida é um dinossauro. Ele é da época do papai. Ele não entende de investimentos modernos. Além disso," ele sorriu, um sorriso frio, "ele está viajando, incomunicável. Nós cuidaremos de tudo." Ele pegou a caneta tinteiro de prata, a favorita dela, e a colocou na mão trêmula da mãe. "É só uma assinatura, mamãe, para nos deixar cuidar de você, para nos deixar cuidar das contas, pagar seus funcionários, garantir que seu império não desmorone por causa de esquecimentos." Patrícia se ajoelhou ao lado da cadeira da mãe, o perfume caro invadindo o ar. "Pense em nós, mamãe. Nós te amamos tanto. Estamos fazendo isso para te proteger. Assine, assine e poderemos voltar a ser uma família feliz." Amélia olhou para a linha pontilhada. A pressão era imensa. A confusão mental causada pelos remédios a deixava fraca, impotente. Ela queria que aquilo acabasse. Ela queria paz. "Tudo bem", ela sussurrou. "Se é para o bem de vocês." Sua mão tremeu, mas ela assinou. A tinta preta selou seu destino. Ricardo sorriu, pegando o documento rapidamente. "Excelente. Agora só mais uma coisa, uma formalidade." Ele tirou outro documento da pasta. "O testamento. O Dr. Almeida fez aquele antigo há anos. Precisamos de um novo, mais moderno. Este aqui apenas confirma. Tudo para mim e para Patrícia, seus únicos filhos. É o correto." Amélia nem leu. Estava exausta. Ela assinou de novo. "Pronto, agora podemos jantar?" ela perguntou, frágil. Ricardo olhou para Patrícia. O olhar deles era frio, cúmplice. "Claro, mamãe", disse Patrícia, levantando-se e limpando o joelho. "Na verdade, nós preparamos uma surpresa maravilhosa para a senhora." Ricardo pegou o celular. "Pode subir." Amélia franziu a testa. "Subir quem?" A porta do elevador privativo se abriu. 2 homens altos, vestidos de branco, com a aparência de enfermeiros, entraram na sala. Eles traziam uma cadeira de rodas. O que é isso?" Amélia começou a se levantar.
o pânico cortando a névoa dos remédios. Mamãe, a senhora precisa de cuidados especiais, disse Ricardo, a voz agora sem nenhuma doçura. Cuidados que não podemos dar aqui. A senhora vai para um lugar lindo. Um lugar onde será cuidada 24 horas por dia. Um lugar? Que lugar? Um asilo. O terror tomou conta dela. Não, eu não vou. Esta é a minha casa. Era a sua casa, Amélia, disse Patrícia, o mamãe esquecido. Agora ela será vendida. Precisamos de liquidez para os investimentos. Vocês dois, ela ordenou aos enfermeiros, podem levá-la. Ela está confusa. Não, me soltem! Amélia gritou, mas suas forças eram fracas. Os enfermeiros a pegaram pelos braços com uma firmeza profissional que não admitia recusa e a colocaram na cadeira de rodas. Ricardo, Patrícia, meus filhos, como podem fazer isso? Eu sou sua mãe. Ricardo se abaixou, ajeitando o cobertor no colo dela. É para o seu bem, mamãe. O Dr. Fernandes assinou o laudo. Demência senil precoce. A senhora não responde mais por si. Nós respondemos. Ele deu um beijo frio na testa dela. Aproveite a sua nova casa. Nós cuidaremos bem da sua fortuna. Amélia chorou, soluçando, enquanto era levada para o elevador. Ela olhou para trás, para a cobertura que construiu, para as fotos do seu falecido marido e para os rostos frios dos filhos que a traíram. A porta do elevador se fechou, selando-a em um novo mundo de pesadelo. A viagem na van branca foi um borrão silencioso e aterrorizante. Amélia estava enevoada, os remédios pesando seu corpo, mas seu coração batia em pânico. Ela via as luzes da cidade ficarem para trás, sendo substituídas por estradas escuras e árvicas. Ela não foi levada para um lugar lindo. Ela foi levada para os arredores da cidade, para um prédio antigo cercado por um muro alto, coberto de era, que parecia mais uma prisão do que uma clínica. A placa gasta na entrada dizia, ironicamente, Clínica Renascer, cuidados especializados. O cheiro de lírios de sua cobertura foi substituído por um odor penetrante de desinfetante barato, mofo e comida requentada. O lobby era escuro, com móveis de vinil rachados. Os dois enfermeiros a levaram por um corredor longo, de azulejos pálidos, onde o único som era o eco dos seus passos e o murmúrio distante de uma televisão. Eles a entregaram a uma mulher severa, de uniforme engomado e coque apertado. Seu crachá dizia, Enfermeira Judite, chefe de ala. Judite olhou Amélia de cima a baixo, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, sim, Dona Amélia Vasconcelos, estávamos à sua espera. Seus filhos foram muito generosos na descrição de seus cuidados. Amélia tentou se agarrar à última centelha de sua autoridade. Houve um engano terrível. Eu não estou doente. Eu exijo falar com meu advogado, o Dr. Almeida. Agora. Judite soltou uma risadinha, como se Amélia tivesse contado uma piada. Claro, querida, o advogado. Todas querem ligar para o advogado no primeiro dia, mas veja bem, ela pegou uma prancheta. Seu laudo, assinado pelo Dr. Fernandes, é bem claro. Demência senil precoce com surtos de confusão e agressividade. Seus filhos, como seus novos responsáveis legais, pediram especificamente para não a sobrecarregarmos com decisões. É para o seu bem, entende? O processo de admissão foi uma humilhação lenta e fria. Vamos tirar essas roupas finas. Aqui usamos um uniforme. É mais prático. Judite entregou a ela um roupão de algodão áspero com o logo da clínica. Amélia olhou para suas mãos, para o anel de diamante de 50 anos de casamento. Não, isso não. Judite suspirou. Ah, querida, precisamos guardar tudo no cofre, para sua segurança. Amélia agarrou o anel. Não, este não. Foi do meu marido, por favor. O rosto de Judite endureceu. O falso sorriso sumiu. Dona Amélia, não dificulte as coisas. O protocolo é claro. Ou a senhora me entrega, ou eu terei que chamar o Carlos e o Berto para ajudá-la a tirar.
e eles não são gentis como eu. Amélia olhou para os 2 enfermeiros parados na porta, ambos com o dobro de seu tamanho. Tremendo, ela deslizou o anel do dedo. Deslizou os brincos de pérola das orelhas. Judite os pegou com uma agilidade surpreendente, os olhos brilhando ao ver o diamante. Sua filha, Patrícia, foi muito clara sobre o valor sentimental disso. Guardaremos com muito cuidado. Ela os colocou em um saquinho plástico que desapareceu em seu bolso. Amélia foi levada ao seu quarto. Era no final do corredor, longe da recepção. Era limpo, mas estéril. Uma cama de ferro aparafusada no chão, um armário de metal e uma janela que só abria 2 centímetros, com vista para uma parede de concreto. Mas eu quero um telefone, Amélia protestou, a voz fraca. Não há telefone no quarto. É para o seu sossego. Agora descanse. O jantar será servido às 6. A porta de metal pesada se fechou com um clique suave, mas definitivo, de uma tranca do lado de fora. Amélia correu até a porta e girou a maçaneta. Trancada. Ela bateu com os punhos. Socorro! Me tirem daqui! Houve um engano! Ninguém respondeu. Ela foi até a janela e bateu no vidro. Era grosso, reforçado. Ela estava presa. O silêncio era absoluto. O efeito dos remédios começou a diminuir, substituído pela adrenalina do terror. Ela não estava confusa. Ela estava em uma armadilha. Ela tinha sido enterrada viva por seus próprios filhos. Enquanto Amélia caía sentada na cama dura, sentindo o frio do quarto a quilômetros de distância, na cobertura agora vazia, o som de uma rolha de champanhe estourando ecoou pela sala. Ricardo e Patrícia levantaram suas taças. Um brinde, disse Ricardo com um sorriso largo. Ao Dr. Fernandes, que assinou aquele laudo de demência sem nem olhar para a cara dela. Um bônus de consultoria muito bem investido. Patrícia deu uma risada fria, olhando para o celular. E um brinde à enfermeira Judite. Ela acabou de me mandar a foto do pacote de pertences. O anel é maior do que eu lembrava. Ela já vai me entregar para guardar amanhã mesmo. Ricardo sorriu, olhando ao redor da sala luxuosa. Isso é troco, minha irmã. A primeira coisa a fazer amanhã é ligar para a imobiliária. Esta cobertura vale no mínimo 40 milhões. Com a procuração de plenos poderes, podemos listar à venda amanhã. O Novo Testamento garante que tudo é nosso de qualquer forma. Patrícia tomou um gole profundo do champanhe. E o Dr. Almeida, o dinossauro? Ricardo deu de ombros. Ele volta de sua viagem inútil em 2 semanas. Até lá, a mamãe será oficialmente e legalmente incapaz. A cobertura estará vendida e o dinheiro já estará em nossas contas de investimento. Tudo que o Almeida poderá fazer é chorar sobre o túmulo do papai. O império é nosso. Saúde. Eles brindaram, o cristal tilintando, enquanto a verdadeira dona da fortuna era deixada para apodrecer em um quarto trancado, considerada legalmente incapaz, com o som de uma mulher chorando no quarto ao lado. Os dias se fundiram em um borrão cinzento. A rotina na clínica Renascer era projetada para quebrar o espírito. O despertar era às 6 da manhã, com o som estridente de uma campainha. Um café da manhã fraco, servido em bandejas de plástico, seguido por horas de tédio no pátio de concreto, onde Amélia era forçada a sentar com outros pacientes, muitos dos quais realmente sofriam de condições severas. A única medicação que Amélia recebia agora era uma pílula de vitamina pela manhã. Ironicamente, sem os remédios controlados que Ricardo e Patrícia lhe davam em casa para mantê-la calma, sua mente começou a clarear. A névoa se dissipou, substituída por uma clareza cortante e desesperadora. Ela não estava confusa, estava presa, lúcida e furiosa. O tratamento da enfermeira Judite era um exercício de poder sutil. Ela sorria para Amélia, chamando-a de querida na frente dos outros, mas seus olhos eram duros. Hora do seu banho, dona Amélia, ela dizia, conduzindo-a para uma ducha fria.
Comeu toda a sua gelatina. Seus filhos ligaram e disseram que estão muito felizes com seu progresso. Cada menção aos filhos era como um novo golpe. Amélia sabia que eles não ligavam. Sabia que Judite estava sendo paga para mantê-la ali, quieta e esquecida. Ela tentou argumentar com outros funcionários, mas eles eram robôs, com medo de Judite. Todos, exceto um. Havia um jovem faxineiro, talvez com 20 anos, chamado João. Ele era quieto, quase invisível, sempre com fones de ouvido, limpando o chão dos corredores. Mas Amélia o observava. Ao contrário dos outros, ele não olhava através dos pacientes. Ele olhava para eles. Quando uma senhora deixou cair o copo, foi ele quem correu para ajudar, com um olhar gentil, antes que Judite pudesse gritar. Amélia viu sua chance. Certa tarde, durante o horário de visitas, que para ela nunca existia, o corredor principal estava mais movimentado. Ela viu o telefone público perto da recepção. Era sua única chance. Ela começou a andar na direção dele, o coração batendo forte. "Onde a senhora pensa que vai, dona Amélia?" A voz de Judite cortou o ar. Amélia se virou. "Eu vou usar o telefone. Eu tenho direito a uma ligação." O sorriso de Judite sumiu. "A senhora não tem direito a nada. A senhora está confusa. Volte para o pátio." "Eu não estou confusa!" Amélia gritou, a voz ecoando. "Eu estou sendo mantida aqui contra a minha vontade. Meus filhos..." Judite agarrou o braço de Amélia com uma força surpreendente, as unhas cravando na pele. "A senhora está tendo um surto. Se não se acalmar, terei que aplicar um sedativo, e a senhora não vai gostar." Ela arrastou Amélia de volta, passando por João, que estava varrendo o corredor. João viu tudo. Ele viu o terror nos olhos de Amélia e a crueldade no rosto de Judite. Ele abaixou a cabeça, mas não antes de seus olhos se encontrarem com os de Amélia. Ela viu algo ali. Pena. Naquela noite, Amélia não dormiu. Ela esperou. Sabia que João fazia a ronda da limpeza da madrugada. Por volta das 3 da manhã, ela ouviu o rangido do carrinho dele no corredor. Ela foi até a pequena fresta na porta do quarto e sussurrou: "Moço, por favor." João parou, o corpo tenso. Ele olhou em volta. O corredor estava escuro. Ele se aproximou da porta dela. "A senhora não pode falar. A Judite tem câmeras, ela ouve." "Eu sei." Amélia sussurrou de volta. "Eu não sou louca. Eles estão me roubando, meus filhos. Aquela mulher Judite, ela está no esquema. Ela roubou meu anel de casamento." João continuou em silêncio. "Eu não peço muito." Amélia estava desesperada, mas sua voz era firme. "Eu preciso de uma ligação, para o meu advogado, Dr. Almeida. Ele era como um filho para o meu marido. Ele vai saber que isso é uma farsa." João balançou a cabeça assustado. "Eu não posso, senhora. A Judite, ela me demite. Pior, ela chama a polícia, diz que eu agredi um paciente. Eu perco tudo." "Eu te pago," Amélia disse rápido. "Quando eu sair daqui, eu te dou 100 mil reais, 200 mil, o que você quiser." João se afastou da porta ofendido. "Eu não sou ladrão, senhora." Amélia percebeu seu erro. Ela encostou a testa na porta fria. "Me desculpe, você tem razão. Eu não quis, por favor, não é pelo dinheiro, é pela justiça. Meu nome é Amélia Vasconcelos. Meu falecido marido, Otávio, construiu metade desta cidade. Ele nunca permitiria isso. Meus filhos, Ricardo e Patrícia, me drogaram para assinar papéis. Por favor, moço." O nome é Dr. Horácio Almeida. O escritório dele é no edifício central. Você só precisa dizer a ele onde eu estou. Diga Clínica Renascer. Ele saberá o que fazer." João ficou parado por um longo minuto, o conflito visível em sua postura. Ele pensou em sua própria avó, que morreu sozinha porque eles não tinham dinheiro para um hospital decente. E ali estava aquela senhora rica, jogada em um lugar como aquele pelos próprios filhos. Eu não posso usar o telefone daqui," ele sussurrou finalmente. "Mas eu saio às 6, eu vou ver o que posso fazer."
Ele pegou seu carrinho e saiu apressado, deixando Amélia agarrada à porta, com a primeira centelha de esperança que sentia em dias. João não dormiu o resto do turno. O nome Horácio Almeida queimava em seu bolso. Às 6 da manhã, ele bateu o ponto, o coração martelando contra as costelas. Ele saiu pelos portões da clínica, o ar frio da manhã atingindo seu rosto. Ele se sentiu um fugitivo. Ele pegou seu celular simples, de tela rachada, e com os dedos trêmulos discou o número do escritório Almeida e Associados que encontrou na internet. Caiu na caixa postal. Escritório Almeida, fora do horário de expediente. João quase desligou, mas a imagem de Amélia implorando na porta do quarto veio à sua mente. Ele respirou fundo. Doutor Almeida, meu nome é João. Eu trabalho na Clínica Renascer. Tem uma senhora aqui, Dona Amélia Vasconcelos. Ela chegou há uns dias. Doutor, ela não parece confusa. Ela disse que os filhos a enganaram. Ela disse que o senhor a conhece. Ela está no quarto 204. Ela só chora e diz que não é louca. Por favor, veja isso. Ele desligou apavorado e correu para o ponto de ônibus. A quilômetros dali, em um apartamento elegante, o doutor Horácio Almeida, um homem de 68 anos, com olhos de águia e uma mente que ainda era uma navalha, desligava o despertador. Ele tinha acabado de voltar de sua viagem de pesca, que na verdade foi uma conferência jurídica em Viena, da qual ele não contou a ninguém. Ele ligou para seu escritório por hábito, para checar os recados. Ele ouviu as mensagens rotineiras e então a voz nervosa de João. Clínica Renascer. O nome atingiu o advogado como um soco. Ele conhecia aquele lugar. Não era uma casa de repouso de luxo. Era um depósito, um lugar conhecido no meio jurídico por laudos médicos duvidosos e famílias que queriam acelerar heranças. Amélia, na Renascer, ele sussurrou, o sangue gelando. Ele, que foi o melhor amigo de Otávio, o padrinho de Ricardo, sabia que Amélia era teimosa e orgulhosa, mas jamais confusa. Ele imediatamente ligou para a cobertura dela. O telefone chamou e foi atendido por uma voz que ele não conhecia. Alô? Residência Vasconcelos, em que posso ajudar? Aqui é Horácio Almeida, quero falar com Amélia. Ah, doutor Almeida, sou Ricardo, o novo proprietário. A cobertura foi vendida. A dona Amélia foi transferida para um local mais adequado. Os filhos dela, o Ricardo e a Patrícia, cuidaram de tudo. Disseram que o senhor estava incomunicável. Vendida? Horácio gritou. Transferida para onde? Para a Clínica Renascer. Decisão de família. Agora, se me der licença... Horácio bateu o telefone com uma fúria que não sentia há anos. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto isso, em um escritório de luxo no outro lado da cidade, Ricardo e Patrícia assinavam a papelada final da venda da cobertura. 40 milhões, disse Patrícia, os olhos brilhando. E o doutor Almeida? Perguntou o advogado deles, um rival de Horácio. Ricardo deu um sorriso arrogante. Aquele velho está pescando. Quando voltar, a mamãe já estará confortavelmente instalada. O dinheiro estará investido e ele não poderá fazer absolutamente nada. A procuração é legal, o laudo é legal, o testamento novo é legal. É o checkmate. Mas Horácio Almeida não jogava xadrez. Ele jogava pôquer. Ele não ligou para Ricardo. Ele não ligou para a clínica. Ele pegou seu telefone e fez uma única ligação para um número pessoal. Desembargador Matarazzo, aqui é Horácio. Bom dia. Desculpe o incômodo tão cedo, mas estou com um problema que cheira a cárcere privado e fraude processual. O nome da vítima é Amélia Vasconcelos. Sim, essa, Amélia. E eu preciso de um mandado de visitação de emergência e um habeas corpus. E preciso de força policial. Agora. 1 hora depois, um carro preto discreto, seguido por uma viatura da polícia, parou em frente à Clínica Renascer. A enfermeira Judite, que estava tomando seu café na recepção, quase engasgou. Dr. Horácio Almeida entrou pelas portas de vidro como um furacão.
o terno impecável, a expressão assassina, flanqueado por 2 policiais uniformizados. Eu sou Horácio Almeida. Eu quero ver minha cliente Amélia Vasconcelos, quarto 204. Agora. E este, ele mostrou o papel timbrado para Judite, é um mandado judicial que me dá acesso irrestrito e exige a liberação dela imediatamente. O rosto da enfermeira Judite passou de raiva para pânico em menos de 1 segundo. A palavra polícia e a visão do mandado oficial fizeram seu sorriso profissional derreter. Mandado? Mas isso é impossível. A paciente está instável. Ela está sedada. É protocolo médico. O senhor não pode entrar. Ela gaguejou, tentando fisicamente bloquear o caminho de Horácio. O advogado nem sequer diminuiu o passo. Sedada? Com que autoridade? A senhora a drogou contra a vontade dela? Eu sou o advogado desta senhora há 30 anos. Este é um mandado de habeas corpus. Se a senhora não sair da minha frente em 1 segundo, será presa por obstrução de justiça e cárcere privado. Agora, o suor brotou na testa de Judite. Vendo que estava perdida, ela fez um movimento rápido para o telefone da recepção, mas não para o seu chefe. Ela discou o número direto de Patrícia. Dona Patrícia, socorro! Aquele advogado, o Almeida, ele está aqui. Ele trouxe a polícia. Ele tem um mandado. O que eu faço? Horácio a ignorou e continuou pelo corredor, os policiais em seus calcanhares. Quarto 204, ele ordenou. A porta estava trancada. Um dos policiais se virou para Judite, que vinha correndo atrás deles, o telefone ainda na mão. A chave, agora! Judite, tremendo, tirou o molho de chaves do cinto. O policial pegou a chave mestra e girou a fechadura. A porta se abriu. A cena quebrou o coração do velho advogado. Amélia estava encolhida na cama de ferro, o roupão áspero amarrado com força, os olhos arregalados de terror. Ela estava lúcida, mas parecia um animal enjaulado. Quando ela viu Horácio, a confusão em seus olhos se transformou em reconhecimento e então em um dilúvio de lágrimas de alívio. Horácio, Horácio, graças a Deus, eles me prenderam, eles me drogaram, meus filhos, eles me roubaram. Me tire daqui, pelo amor de Deus, me tire daqui. Horácio correu para ela, tirando o próprio paletó e colocando sobre os ombros dela. Eu vim para isso, minha querida. Acabou. Vamos para casa. Ele a ajudou a se levantar e ela se agarrou a ele como se fosse uma boia salva-vidas. Foi nesse exato momento que Ricardo e Patrícia irromperam pelo corredor, pálidos de fúria após a ligação de Judite. O que significa isso? Ricardo gritou, tentando usar sua voz de CEO. Quem o senhor pensa que é para invadir esta clínica e assustar a minha mãe? Ela está doente. Olhe para ela. Está delirando. Patrícia correu para Amélia tentando puxá-la. Mamãe, venha cá. Esse homem mau está te confundindo. Amélia se encolheu para trás de Horácio, gritando, não, fiquem longe de mim, traidores. Horácio Almeida se virou, usando seu corpo para proteger Amélia. O olhar que ele lançou aos 2 irmãos era mais frio que o corredor do asilo. Sua mãe, esta mulher que vocês internaram à força usando um laudo médico fraudulento? Esta mulher que teve seus bens roubados e sua casa vendida enquanto estava trancada aqui, sendo ameaçada por esta cuidadora? Patrícia apontou para Judite. É mentira. Diga a eles, Judite. Diga como a mamãe é confusa. Diga como ela é agressiva. Diga a eles. A enfermeira Judite, presa entre os policiais, o advogado e os filhos que a pagaram, desmoronou. Eu só segui as ordens, o laudo do Dr. Fernandes. Eu não sabia. As joias, ela me deu as joias para guardar. Ela lhe deu. Horácio deu uma risada seca. Ou você as tomou como pagamento pelo seu silêncio. Senhores policiais, ele disse, por favor, verifiquem o cofre de pertences desta instituição e o armário pessoal da enfermeira Judite. Eu tenho uma lista das joias desaparecidas. E vocês 2?
Ele se virou para Ricardo e Patrícia, cujos rostos estavam brancos como papel. Ah, Ricardo, a propósito, parabéns pela venda da cobertura. Foi um negócio rápido. Uma pena que o juiz Matarazzo acaba de congelar a conta com os 40 milhões. O jogo acabou. O queixo de Ricardo caiu. Patrícia soltou um pequeno som, como se estivesse sendo estrangulada. Vamos, Amélia, vamos para casa. Horácio a guiou pelo corredor, passando direto pelos dois filhos, que ficaram paralisados no corredor como estátuas de gelo, enquanto os policiais começavam a interrogar uma Judite em prantos. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa, mas carregada de uma eletricidade tensa. Amélia, enrolada no paletó de Horácio, sentada no banco de trás do carro do advogado, olhava pela janela as árvores passarem. Ela não chorava mais. A mulher frágil e confusa que fora jogada na clínica havia desaparecido. Em seu lugar, a matriarca Vasconcelos, a mulher que ajudou Otávio a construir um império, estava ressurgindo. Seus olhos, antes enevoados, agora queimavam com uma fúria fria. Eles venderam minha casa, Horácio, ela disse, a voz rouca, mas firme. A casa que eu e Otávio construímos, onde eu criei aqueles dois monstros. Horácio a olhou pelo espelho retrovisor. Não se preocupe com a cobertura, Amélia. O desembargador Matarazzo não apenas congelou os 40 milhões da venda, ele também emitiu uma ordem de anulação de posse. O novo proprietário vai ser compensado, mas ele não vai ficar com a sua casa. Ela ainda é sua. Eu não a quero de volta, ela disse, surpreendendo o advogado. Eu nunca mais vou conseguir dormir naquele lugar. O que eu quero, Horácio, é justiça. Eu quero que eles paguem. Eu quero que eles percam tudo. Horácio assentiu, um sorriso sombrio surgindo. Ah, minha querida, isso eu posso garantir. Mas primeiro precisamos de você segura e forte. Ele não a levou para a cobertura. Ele a levou para a suíte presidencial do hotel mais luxuoso da cidade, um lugar onde Ricardo e Patrícia jamais imaginariam procurá-la e onde ela estaria cercada de segurança e conforto. Assim que ela entrou, Horácio começou a agir. Ele fez 3 ligações. A primeira foi para o Dr. Fernandes, o médico que assinou o laudo fraudulento. Fernandes, aqui é Horácio Almeida. Acabo de voltar da clínica Renascer com Amélia Vasconcelos. Ela parece incrivelmente lúcida para alguém com demência senil precoce. Eu gostaria de uma cópia de todos os exames que o senhor realizou nela. E o Conselho Regional de Medicina receberá uma cópia do mandado judicial amanhã. O silêncio do outro lado foi seguido pelo som de uma pessoa engasgando. O castelo de cartas estava começando a desmoronar. A segunda ligação foi para o seu escritório. Preparem a sala de guerra. Quero uma anulação imediata da procuração de plenos poderes e uma revogação do testamento assinado sob coação. Quero processos criminais contra Ricardo Vasconcelos, Patrícia Vasconcelos, a enfermeira Judite e o Dr. Fernandes por fraude, cárcere privado, coação e roubo. E quero isso na mesa do promotor antes do almoço. A terceira ligação foi para o banco. Ele usou uma senha mestra que ele e Amélia tinham estabelecido anos antes, uma senha que nem Otávio sabia, para o caso dos abutres. Em menos de 5 minutos, Ricardo e Patrícia, que estavam em seu próprio escritório de advocacia, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de reverter o congelamento dos 40 milhões, sentiram seus celulares vibrarem. Um e-mail do banco. Acesso negado. O administrador principal, Horácio Almeida, assumiu o controle de todos os ativos da família Vasconcelos. Suas linhas de crédito foram suspensas. Patrícia olhou para o celular incrédula. O cartão não passa, Ricardo. Aquele velho, ele nos cortou, ele não pode fazer isso. Ele pode, gritou Ricardo jogando o celular contra a parede. Ele era o procurador reserva o tempo todo. Papai sempre confiou mais nele do que em nós. O que nós vamos fazer? A cobertura está congelada, as contas estão bloqueadas, estamos arruinados.
Na suíte do hotel, Amélia tomava um gole de chá quente, o primeiro em dias que não tinha gosto de desinfetante. Ela olhou para Horácio. Eles vão tentar dizer que estou louca, não vão? Eles vão usar o laudo. Horácio sorriu. Eles podem tentar, mas é por isso que marquei um horário para a senhora amanhã, com a melhor junta médica do país. 3 neurologistas independentes. Eles vão atestar sua lucidez. E quando o fizerem, o laudo do Dr. Fernandes vai se tornar a prova do crime dele, não da sua doença. A suíte presidencial parecia um quartel-general. Enquanto Amélia descansava, recuperando as forças com comida de verdade e um sono sem medo, Horácio Almeida afiava suas facas legais. No dia seguinte, uma Amélia Vasconcelos completamente diferente emergiu. Ela não era a vítima encolhida, vestida em um elegante tailleur de linho que Horácio mandara buscar em sua loja favorita. Os cabelos perfeitamente arrumados, ela era a matriarca de volta ao seu trono. Ela foi levada não a um tribunal, mas a uma junta médica. 3 dos neurologistas mais respeitados do país a esperavam em uma sala de conferências confortável. Não havia enfermeiras rudes, nem perguntas condescendentes. Eram testes cognitivos, longas conversas sobre o passado, o presente e o mercado de ações. Amélia não estava apenas lúcida, ela estava brilhante. Ela citou balanços da empresa de Otávio de memória e corrigiu um dos médicos sobre uma data histórica. Após 4 horas, o veredito foi unânime e lavrado em cartório. A paciente, Amélia Vasconcelos, não apresenta qualquer sinal de demência senil ou incapacidade cognitiva. Os sintomas de confusão relatados anteriormente são consistentes com intoxicação medicamentosa iatrogênica, causada por medicação incorreta. Amélia tinha sua arma mais poderosa, a prova oficial de sua sanidade. Enquanto isso, no escritório do advogado rival, Ricardo e Patrícia estavam implodindo. O primeiro golpe veio quando Ricardo tentou pagar o estacionamento. Cartão recusado, senhor. O segundo, quando Patrícia tentou reservar um spa para aliviar o estresse. Recusado. O terceiro foi o telefone do advogado deles. Senhores, a conta de adiantamento que vocês me deram foi bloqueada pelo Dr. Almeida. Estou impossibilitado de continuar sem garantias. Eles não estavam apenas sem os 40 milhões da cobertura. Eles estavam sem nada. As contas pessoais, as mesadas corporativas, os cartões de crédito. Horácio havia fechado todas as torneiras. O que nós vamos fazer? Sibilou Patrícia, o pânico real em seus olhos. Nós não temos dinheiro nem para o almoço. Ricardo, pálido, tentava manter a compostura. Calma, ele não pode fazer isso. Nós temos o testamento novo que ela assinou, aquele que o Almeida não sabe. Nós vamos usar aquilo. Vamos alegar que o Almeida a sequestrou e está coagindo uma senhora doente. O laudo do Fernandes ainda vale. Foi quando o telefone de Ricardo tocou. Era Horácio. A voz do advogado era fria como o Ártico. Ricardo, apenas para informá-los. Estou convocando uma reunião final para a leitura do testamento de seu pai, Otávio, e para a apresentação formal do Novo Testamento que vocês coagiram sua mãe a assinar. Amanhã, às 10 da manhã no meu escritório. A presença de sua mãe está confirmada. A de vocês é obrigatória. Se não aparecerem, será considerado abandono de interesse. Horácio desligou. Ricardo e Patrícia se olharam. Era uma armadilha, eles sabiam. Mas era a única mesa de jogo que lhes restava. Nós vamos, disse Ricardo, os dentes cerrados. Vamos levar o Fernandes, vamos levar nosso advogado, vamos expor aquele velho. Amanhã, nós vamos acabar com ele. Eles não sabiam que naquela mesma tarde, Horácio Almeida se encontrou com João, o jovem faxineiro, em um café discreto. João estava nervoso, mas Horácio o tratou com imenso respeito. João, você se recusou a receber dinheiro, e eu admiro isso. Você não é um homem que se compra, mas você é um homem que merece oportunidades.
O advogado lhe entregou um envelope. Não era dinheiro. Era uma bolsa de estudos integral para a faculdade de enfermagem, que João sonhava em fazer, patrocinada anonimamente pela Fundação Vasconcelos, agora sob nova direção. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Eu não sei como agradecer, doutor. Não agradeça, disse Horácio. Apenas seja o tipo de cuidador que a enfermeira Judite nunca foi. O escritório de Horácio Almeida era um santuário de mogno e couro. Livros de lei antigos cobrindo as paredes do chão ao teto, exalando poder e tradição. Às 10 da manhã em ponto, a sala de conferências principal estava tensa. De um lado da longa mesa polida, sentavam-se Ricardo e Patrícia. A arrogância deles havia retornado, alimentada pelo desespero. Ao lado deles, um advogado novo e agressivo, que eles contrataram com o pouco crédito que lhes restava, e parecendo um fantasma, o Dr. Fernandes, visivelmente suando frio, agarrado à sua maleta como se contivesse sua salvação. Isto é um absurdo, Horácio, Ricardo começou, antes mesmo de Horácio se sentar. Você congelou nossos ativos ilegalmente. Você sequestrou nossa mãe. Estamos aqui para pegar o Novo Testamento que ela assinou e reassumir o controle. E o Dr. Fernandes está aqui para atestar, novamente, o estado mental frágil dela. Horácio Almeida sentou-se na cabeceira, calmo. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estava um notário oficial do cartório e 2 seguranças discretamente postados perto da porta. Sequestro, Ricardo, é uma acusação séria. Eu chamo de resgate. E quanto ao estado mental de sua mãe, a porta da sala de conferência se abriu. Amélia Vasconcelos entrou. A mulher que entrou não era a senhora frágil de roupão áspero. Era a matriarca. Ela usava um vestido azul marinho de corte impecável, os cabelos brancos arrumados em um coque elegante e os brincos de pérola que a polícia havia recuperado do armário pessoal da enfermeira Judite. Ela não parecia doente. Ela parecia uma rainha indo para uma execução. Ela caminhou com uma postura perfeita e sentou-se na cabeceira oposta, encarando os 2 filhos. O queixo de Ricardo e Patrícia caiu. O Dr. Fernandes engoliu em seco, parecendo ter visto uma assombração. Mamãe, gaguejou Patrícia, tentando forçar um sorriso. O que ele fez com você? Você parece diferente. Ele está te coagindo, não é? Nós vamos te tirar daqui. Amélia levantou a mão, um gesto simples que silenciou a sala inteira. Cale-se, Patrícia. A voz dela era aço. Vocês não têm mais o direito de me chamar de mamãe. Vocês perderam esse privilégio no dia em que me jogaram naquele depósito de loucos. Ricardo se recuperou, a raiva tomando o lugar do choque. Isso é prova. Ela está agressiva. Dr. Fernandes, diga a ele, o laudo, mostre o laudo. O Dr. Fernandes, tremendo, começou a abrir a maleta. A paciente apresenta... Apresenta o quê, doutor? Interrompeu Horácio, com uma voz suave. Ele deslizou um documento pela mesa. O senhor reconhece este relatório? É da Junta Médica do Hospital Sírio-Libanês. 3 dos maiores neurologistas do país. Eles passaram 4 horas com Dona Amélia ontem. Ele se virou para o notário. Por favor, leia a conclusão. O notário pigarreou e leu em voz alta. Atestamos para todos os fins legais que a paciente Amélia Vasconcelos encontra-se em estado de plena lucidez e capacidade cognitiva. Os sintomas relatados anteriormente são consistentes com intoxicação medicamentosa e iatrogênica. Em resumo, ela não é louca. Ela estava sendo envenenada. O Dr. Fernandes fechou a maleta com um clique. Ele estava acabado e sabia disso. O advogado de Ricardo e Patrícia empalideceu. Isso não anula o testamento que ela assinou, ele protestou. Ela assinou, de livre vontade. Ah, sim, o testamento, disse Horácio. Ele pegou o documento que Ricardo tanto queria. Este, que nomeia vocês como únicos herdeiros, assinado sob coação, enquanto ela estava sendo drogada por vocês e supervisionada por uma enfermeira criminosa. É um belo pedaço de papel, mas ele tem um problema.
E Amélia falou, a voz cortando a sala. Ele tem o problema de que eu ainda estou viva e muito, muito sã. Horácio sorriu. Exato. Mas por uma ironia do destino, vamos fingir que vocês tivessem tido sucesso. Vamos fingir que Amélia fosse de fato incapaz. Vocês se esqueceram de um detalhe. Vocês se esqueceram de ler o testamento original do pai de vocês. O testamento que eu e Otávio redigimos há 20 anos. Horácio pegou um documento mais antigo, selado. Otávio sempre teve medo da ganância de vocês. Ele amava vocês, mas não era cego. E ele colocou uma cláusula, a cláusula 32B. Vou ler. Na improvável eventualidade de minha amada esposa, Amélia, ser declarada legalmente incapaz de gerir seus próprios bens, sua parte da herança, o controle total das empresas Vasconcelos e de todos os ativos líquidos não será, em hipótese alguma, repassada aos meus filhos, Ricardo ou Patrícia. Em vez disso, será imediatamente transferida para um fundo de caridade administrado pelo meu fiel amigo e advogado, Horácio Almeida, para ser usado em prol dos órfãos da cidade. Ricardo e Patrícia ficaram brancos. Eles não entenderam. Horácio explicou como se fosse para crianças. O laudo que vocês compraram do Dr. Fernandes, o ato que vocês usaram para interná-la, foi o gatilho que deserdou vocês permanentemente, segundo o testamento do pai de vocês. Ao tentarem roubar tudo, vocês perderam tudo o que já era de vocês por direito. O jogo de vocês acabou com vocês mesmos. Patrícia soltou um soluço, um som agudo de desespero. Ricardo estava hiperventilando. Mas Amélia interrompeu a voz calma. Isso seria se eu fosse incapaz. Mas como o relatório da junta médica prova, eu estou perfeitamente sã. O que anula a cláusula 32B do meu marido. E anula o testamento fraudulento que vocês me forçaram a assinar. Ela olhou para os dois. O desprezo em seus olhos era absoluto. O que nos traz a este documento? Ela tirou um envelope novo, fresco de sua bolsa. Este é o meu novo testamento, redigido ontem à noite, assinado na presença do Dr. Almeida e de 3 testemunhas. O notário aqui presente vai protocolá-lo hoje. Ela abriu. Eu, Amélia Vasconcelos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, decido o seguinte: a meus ex-filhos, Ricardo e Patrícia Vasconcelos, que tentaram me enterrar viva para roubar minha fortuna, que mancharam o nome de seu pai e que provaram não ter alma nem honra. Eu deixo exatamente o que eles merecem, o que eles me deram. Ela fez uma pausa. Eu deixo a eles nada. O silêncio foi quebrado pelo grito de Patrícia. Nada! Você não pode fazer isso. Nós somos seus filhos. Nós te amamos. Amor? Amélia riu, um som seco. Vocês não sabem o que é isso. 80% de toda a minha fortuna pessoal e o controle total das empresas Vasconcelos serão destinados à nova Fundação Otávio Vasconcelos, que será administrada pelo Dr. Horácio Almeida e dedicada a 2 causas: cuidar de idosos abandonados e fornecer bolsas de estudo para jovens sem recursos. Como o jovem João, o faxineiro que teve a coragem que meus 2 filhos nunca tiveram. E os outros 20%, sussurrou Ricardo, vendo seu mundo desmoronar. Os outros 20%, disse Amélia, são meus, para eu gastar em vida, viajando, vendo o mundo, longe de vocês. Você é uma velha horrível, gritou Patrícia, levantando-se e tentando avançar sobre a mãe. Os seguranças a interceptaram no meio do caminho. Ricardo estava paralisado. Quebrado. Seguranças, disse Horácio calmamente. Por favor, acompanhem o senhor e a senhora Vasconcelos para fora do prédio. E doutor Fernandes, o senhor fica. O Conselho de Medicina e 2 policiais estão esperando o senhor na sala ao lado. Ricardo e Patrícia foram arrastados para fora, gritando ameaças vazias. A porta se fechou. Amélia olhou para Horácio e deu o primeiro sorriso verdadeiro em mais de 1 ano. Bom, agora, Horácio, me fale sobre aquela viagem para a Grécia.
Eu sempre quis ver o Partenon. Que reviravolta! Amélia não só escapou, como deu o troco na mesma moeda. O que você achou da decisão final dela? Você acha que ela foi longe demais ao deserdar completamente os filhos, ou a traição deles foi tão grave que não merecia perdão? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu leio todos eles. Se você acredita que a justiça pode demorar, mas ela nunca falha e adora histórias emocionantes onde a dignidade vence a ganância, faça parte da nossa família Marcas da Vida. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Lembre-se sempre, nunca subestime a força de quem você tenta silenciar. Às vezes, a caneta de um testamento é mais poderosa que a chave de um asilo. Um forte abraço e até a próxima história.